Bem, conforme a gente explicou na abertura do programa, vamos conversar nesta edição com o cineasta Cacá Diegues e também com a médica Moana Cavalcante. Agora nós conversamos com o engenheiro Luiz Henrique Coelho, ele que é vice-presidente da ADEME, a Associação das Agências do Mercado Imobiliário aqui em Alagoas, que vai realizar um evento nesta quinta e nesta sexta sobre o direito no mercado imobiliário, uma parceria da ADEME com o Sinduscon. Doutor Luiz Henrique, obrigado aqui pela presença. Obrigado, Flávio. É um prazer muito grande. Satisfação estar aqui no seu programa. Obrigado. Eu pergunto inicialmente qual a expectativa de vocês, da ADEME e também do Sinduscon, com essa realização, com esse seminário Fazendo Direito no Mercado Imobiliário. Pois não. Esse seminário, como você mesmo, o nome é muito forte, Fazendo Direito no Mercado Imobiliário, é um seminário que vai tratar de assuntos relativos à nossa área de atuação, assuntos relevantes, porque são modificações que houve na legislação imobiliária, e nossa expectativa é que atendamos com isso um anseio do nosso público, não somente empresários e construtores, mas também advogados, contabilistas, corretores de imóveis, gestores das empresas comerciais, gestores comerciais das construtoras, administradores, de passar informações, de passar atualização na legislação imobiliária, recentíssimas modificações, e que com isso possamos ter um nível maior ainda de transparência, um nível maior ainda de segurança jurídica e de relações cada vez mais equilibradas e de boa fé. Qual é a expectativa de vocês em termos de participação? Pois bem, Flávio, nós estamos mobilizando toda a nossa categoria, todo o nosso setor, que é muito amplo, para que tenhamos uma participação expressiva. Para tanto, nós contamos também muito fortemente com o apoio da OAB Alagoas, do CRES e do TJ Alagoas, que está realmente nos dando uma motivação ainda maior para levarmos lá todo um público seleto e que possa haver debates de alto nível. Bom, o tema, repetindo, Fazendo Direito no Mercado Imobiliário. Isso é um assunto que demanda muitas questões? Sim, Flávio. A aquisição da casa própria é uma situação extremamente, vamos dizer, importante na vida de qualquer família, né? Quando nós casamos, eu e você, com certeza ouvimos dos nossos pais, quem casa quer casa. Isso era um ditado popular, né? E é uma realidade hoje para qualquer jovem, para qualquer casal que se forma o núcleo familiar. E a aquisição da casa própria, então, é uma relevância enorme, porque a partir daí você constitui a família, toda a nossa estrutura familiar vem a partir de um teto. São relações complexas, porque adquirir um bem imóvel, um bem de raiz, como também nós conhecemos do passado, nas nossas lições de casa, um bem de raiz, é uma situação que envolve normalmente um tempo grande, né, um tempo, tanto do ponto de vista que quantos anos um adquirente, o cliente, passa trabalhando arduamente para fazer uma poupança, para economizar, e também que se envolve com financiamento que vai demorar 20 anos, 15 anos para ser quitado. Do lado do empreendedor, 4, 5 anos, desde que ele elabora um planejamento financeiro, elabora um planejamento técnico e a própria execução do edifício, da obra em si, seja um loteamento, seja um edifício, seja um condomínio de casas. Então, são coisas que transcendem, tá certo? Uma situação de poucos dias, realmente são anos. E essas relações jurídicas são complexas porque, durante todo esse tempo, podem haver muitas mudanças na economia, na situação particular das pessoas, familiar. Então, as demandas que acontecem, elas têm que ter um bom senso para a solução delas e depende da legislação, da lei, que obviamente regula todas essas relações. Essas leis, o direito imobiliário, naturalmente, como você bem sabe, é uma cadeira que praticamente não existe na universidade. A grade do aluno durante o curso de direito, ele não tem uma cadeira específica para direito imobiliário, isso é uma especialização. E, naturalmente, a legislação, de uma certa forma, a lei mais antiga da incorporação imobiliária é a lei de 64, né, a lei das incorporações imobiliárias. E ela vem sofrendo as atualizações pertinentes, e no mundo jurídico, no ano passado, nós tivemos a edição de 2 leis importantíssimas, que foi a lei dos distratos, que regula o desfazimento dos contratos, e a lei da multipropriedade, que regula a questão da aquisição da fração ideal do imóvel associada a uma fração de tempo.
Então, Luiz Henrique, qual é a questão jurídica, ou as questões jurídicas mais comuns nessa relação Exato. de vocês, empreendedores, com seus clientes? Uma excelente pergunta, Flávio. Como a gente reportou, né, são situações onde existe uma complexidade, existe pelo passar do tempo, existe pelo o tempo longo que há na transação de um modo geral, desde o início até a sua conclusão, questões relevantes que aparecem. Uma questão muito relevante que nós vamos abordar num painel específico é a questão dos vícios construtivos e prazos de garantia. Então, a relação vendedor-adquirente é uma relação regulada pelo Código do Consumidor, uma relação onde existe a ocorrência da garantia, existe a ocorrência dos vícios ocultos e dos vícios aparentes. E nesse aspecto a gente tem, na nossa atividade, efetivamente uma particularidade muito grande. Quando você, por exemplo, adquire um automóvel, compra um carro, você recebe um manual, você recebe um plano de manutenção preventiva e um manual de garantias. Então, associado a essa palavra garantia, vem um outro contexto, uma outra ideia muito importante, que é a manutenção. Então, a garantia para que aquele carro possa desempenhar com eficiência o projeto para o qual ele foi feito, ele possa desempenhar com eficiência ao longo dos anos. Você não compra um carro para durar um mês, ele está associado a uma palavrazinha mágica chamada manutenção. Ele está associado a uma palavra também chamada bom uso. Então, você não pode, por exemplo, andar com o seu carro sem trocar o óleo. Você não pode andar com o seu carro, por exemplo, sem fazer calibrar corretamente os pneus. Então, o bom uso e a manutenção preventiva implica em que prevaleça para você os prazos de garantia. E a falta delas, ao contrário, faz você perder a garantia. Então, quando você leva isso, esse simples exemplo que eu dei aqui, para a questão imobiliária, você vê o quanto difícil, tá certo, é esse transporte. Porque como é feita a manutenção, existem as obrigações de parte a parte, tanto do vendedor, construtor, incorporador, como do adquirente. O bom uso, como se pode caracterizar um mau uso ou um bom uso. A questão intrínseca à nossa atividade, onde você tem, e aí de novo fazendo uma comparação com a indústria, e a indústria automobilística, porque está mais perto de nós também todos temos carros, os componentes de fabricação de um carro são também industriais, vêm também de indústrias. E indústrias que são, vamos dizer, muitas vezes robotizadas, que têm... e quando antes do robô, mas que máquinas? Existe uma linha de produção, no nosso caso, é público e notório. Nossa atividade é uma atividade bastante artesanal, onde a mão de obra básica, tá certo, é um fator ainda fundamental na execução dos empreendimentos e que, portanto, sujeita às interferências. Então, Luiz Henrique, partir para um caso, vamos simular aqui uma hipótese. O cidadão compra um imóvel, né, uma casa ou um apartamento num condomínio, certo? Com financiamento habitacional e surgem problemas nesse condomínio. Aí eu pergunto, até onde é que fica a responsabilidade, no caso, do banco que financiou, da empresa que construiu e até mesmo do poder público? Como é que com certeza, a pessoa vai saber? Esses três entes, quem adquiriu, quem construiu, incorporou, o poder público e quem financiou, cada qual tem bem definida a sua parcela de responsabilidade. Obviamente, começando, tá certo, no caso, na nossa vamos dizer, principal objetivo, o incorporador e construtor, ele tem que seguir toda uma lei, toda a legislação da incorporação imobiliária, mais recentemente, inclusive uma introdução também no mundo jurídico recente, o condomínio de lotes, o loteamento aberto, tradicional, regulado pela lei dos loteamentos, mas também a nova legislação que criou o condomínio de lotes. Você tem, como nós tínhamos uma realidade que eram os loteamentos fechados, né? Isso não estava previsto em lei. Então, você fazia um loteamento tradicional e colocava uma portaria. Esse era um loteamento fechado
existiam as adequações dos poderes públicos municipais, né? Diversas cidades faziam um regramento para isso, mas não havia uma legislação federal que instituísse isso como condomínio de lotes, como loteamento fechado. Isso veio recentemente normatizar. Então, o incorporador construtor, baseado na lei, tem que arquivar no registro de imóveis todos os contratos, todas as especificações, tudo que vai ser produzido. O poder público, dependendo da situação, se é loteamento, se é condomínio de lotes, se é um prédio, tem a sua participação tanto na aprovação, tanto na verificação, tá certo, das obras, como eventualmente em obras de saneamento ou de abertura de ruas, iluminação pública. O banco financiador que financia a produção daquele imóvel também tem a sua obrigação de fiscalizar se os recursos que eles estão liberando estão sendo aplicados corretamente. E o comprador, o adquirente, tá certo? Tem que se municiar, e é importante que a gente também deixe essa mensagem, que a boa-fé das relações é o ponto pacífico de tudo. Mas o comprador também tem que procurar um advogado para verificar se os contratos estão de acordo com a legislação, se não há nenhuma cláusula abusiva. O comprador tem que procurar se inteirar da vida da empresa incorporadora, construtora, procurar as informações, participar ativamente daquele negócio que é tão importante para a vida dele. Luiz, o licenciamento ambiental ainda é um complicador? Sim, muito importante também, Flávio. Bastante oportuna a sua pergunta. Existe também no seminário um outro painel que será dado por um advogado catarinense, que nós sabemos que em Santa Catarina existe uma grande polêmica ambiental, né? E de lá, obviamente, saem muitas decisões judiciais, saem muitas concepções de teorias, enfim. Sobre o licenciamento ambiental em área urbana. Isso é um tema bastante relevante, porque, ora, você imagine que as cidades, tá certo, que são em constante evolução, processo de evolução, e com a concentração da população nas cidades, inclusive teoria defendida por muitos grandes pensadores, filósofos, né? Até para que gerar, tá certo, da população mundial, cada vez que concentra na cidade, gera no meio rural uma condição de meio ambiente, de produção de alimentos, de tudo isso. Então, os cinturões verdes em torno da cidade e as cidades concentradas, tá certo? De modo que toda a infraestrutura urbana fique mais barata, fique mais eficiente. Toda aquela concentração na cidade torna todos os serviços públicos muito mais baratos, muito mais eficientes, segurança, escolas, vias de transporte. E os cinturões verdes, tá certo? Proporcionando uma condição macro muito boa. Dentro disso, o licenciamento ambiental de uma área urbana consolidada deve ser cada dia mais um documento, inclusive, com alto lançamento. Você, dentro do empreendedorismo e dentro da responsabilidade legal que lhe é atribuída, tá certo? Declarar que seu empreendimento cumpre tal, e aquele dali ser um processo simplificado, porque para que a atividade empresarial possa prosperar, gerar empregos e renda, que é a grande finalidade, tá certo, de todo esse contexto, você tem que ter geração de empregos e renda, isso não é atribuição do poder público, gerar emprego e renda. O poder público é atribuição de gerar condições para que atividades empresariais produtivas floresçam dentro de um equilíbrio. Então, você licenciar um prédio, por exemplo, numa área ambiental, numa área urbana totalmente consolidada, totalmente antropizada, devia ser uma coisa muito simples. E isso aí é o que o nosso setor defende, e nós teremos um painel licenciamento ambiental em áreas urbanas, tá certo? Nesse seminário também. Bom, conversamos aqui com o Luiz Henrique Coelho, vice-presidente da ADEME de Alagoas, que está promovendo nesta quinta e sexta-feiras o seminário Fazendo Direito no Mercado Imobiliário, que vai ser esse evento no Hotel Jatiuca. Aproveito e pergunto ao Luiz Henrique como fazer para se inscrever. Pronto. No site ADEME, no site da ADEME Alagoas, nós temos um link específico para as inscrições, tá certo? Todos os nossos apoiadores, todo o nosso setor, toda a nossa cadeia, SEBRAE, Federação das Indústrias, CREA,
OAB e CRES como correalizadores, a ADEME, Sinduscon, então todos os filiados a esses conselhos, a essa associação das classes têm preços especiais, desde que estejam em dia com as suas anuidades, com as suas mensalidades. É um seminário de alto nível técnico, porém sem ser de expressão jurídica complicada, então um seminário que um síndico do prédio pode participar, que um advogado recém-formado pode participar, que um estudante de direito pode participar, que um estudante de engenharia pode participar, inclusive também com preços promocionais para os estudantes, de modo que é simples a inscrição e a gente deixa aqui essa convocação para que a população, para que o público prestigie. Tá ok. Agradecemos, então, mais uma vez a participação do Dr. Luiz Henrique Coelho, vice-presidente da ADEME aqui nesta edição de Conjuntura. E vamos agora ao intervalo. Na volta, a gente vai conversar com a médica Moana Cavalcante. Até já.